Eu te interrompi, me perdoa, mas é que acabou de chegar uma notícia urgente. Ozzy Osbourne, cantor do Black Sabbath e pioneiro do heavy metal, morreu aos 76 anos. A informação acabou de ser confirmada pelas agências americanas. A gente também recebeu agora essa informação. Então, em primeira mão, morreu Ozzy Osbourne, que é o cantor Black Sabbath e também aquele cantor que fazia muitos videoclipes emblemáticos. Na minha época de MTV, assistia sempre aqueles clipes que usavam naquelas imagens aterrorizantes. Então, foi realmente uma figura icônica do heavy metal e a gente perde, então, o mundo perde hoje o cantor Ozzy. E agora a gente volta a falar sobre a morte do cantor Ozzy Osbourne, aos 76 anos. Inclusive, a gente vai direto para os Estados Unidos com o Eliseu Caetano, porque acabamos de receber o comunicado oficial da família, não é isso, Eliseu? O que eles disseram? Tarde para você e para todos que nos acompanham em tempo real. A notícia de agora, de momento, é um breaking news aqui na Jovem Pan. Não é nada fácil de dar, principalmente para os amantes do heavy metal, do rock pesado. Ozzy Osbourne faleceu agora há pouco, aos 76 anos, de acordo com as informações que foram confirmadas pela família a diversos veículos de comunicação aqui nos Estados Unidos. Ele estava na casa dele, na cidade de Los Angeles, no estado americano da Califórnia, acompanhado da esposa Sharon Osbourne, dos filhos e também dos netos. Ele vivia no bairro Hancock Park, em Los Angeles, onde morava desde o fim das gravações de seu reality show no início dos anos 2000. A família divulgou que a morte foi pacífica, rodeada de amor e gratidão, e pediu respeito e privacidade durante este momento de luto, né? Vocalista da banda Black Sabbath, considerado o pai do heavy metal, com álbuns icônicos como Black Sabbath de 1970, Paranoid também de 1970. Ele teve uma grande carreira solo com sucessos como Crazy Train, Flying High Again, além de ser 2 vezes incluído no Rock and Roll Hall of Fame, né, por conta aí da banda dele e também por conta da carreira solo. Ele ficou muito famoso, mais famoso do que já era no início dos anos 2000, por conta da série, o reality show The Osbournes, que ficou no ar de 2002 até 2005, e onde pôde mostrar ali um pouco na televisão o lado pessoal, o lado familiar dele. Agora, ele realizou o último adeus recentemente, há 15 dias, viu? No dia 5 de julho deste ano, no estádio de Villa Park, em Birmingham, Ozzy e o Black Sabbath fizeram um concerto de despedida memorável. Aliás, esse concerto foi transmitido ao vivo para o mundo inteiro. Ele se apresentou sentado, Márcio e Bruno, em um trono devido ao Parkinson avançado. Ele estava acompanhado de grandes nomes como Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, entre outros. Ele foi diagnosticado com mal de Parkinson em janeiro de 2020, portanto, estava aí há quase 5 anos lutando contra essa doença e vinha enfrentando sérias limitações, incluindo dificuldades para caminhar e lesões na coluna também. Ele também teve que lidar com complicações trazidas por quedas, viu? Pneumonia, bronquites graves, tudo em decorrência do mal de Parkinson. A família ainda não revelou, Márcio e Bruno, a causa oficial da morte, além de afirmar apenas que ela aconteceu pacificamente e envolta, de amor. A família se pronunciou, Márcia, como você disse há pouco. A gente tem a nota oficial que foi divulgada, há alguns minutos. Eles disseram o seguinte, abre aspas: é com mais tristeza do que meras palavras podem transmitir que temos que informar que o nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã. Ele estava com a sua família e cercado de amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade da nossa família neste momento. Agora, é impossível, Márcio e Bruno, falar de Ozzy Osbourne sem falar do legado deste grande artista, não é verdade? Porque ele era viúvo da Sharon Osbourne e deixa filhos também, né? Como o Jack, a Kelly, a Aimee, o Louis, além da Jessica e do Elliot, frutos de seu primeiro casamento. Fãs e músicos
todo mundo estão nesse momento reagindo através de notas oficiais, através de suas redes sociais, reconhecendo aí o adeus bem lúcido, né? Várias pessoas têm postado, inclusive em redes sociais, sobre esse luto. A imprensa internacional, neste momento, também destaca a morte de Ozzy Osbourne, dizendo que encerra-se hoje uma era da fundação do heavy metal até a cultura pop moderna. Essas foram as palavras utilizadas agora há pouco pela revista Billboard. O show de despedida, como eu estava falando, que ainda também repercute bastante, porque foi apenas 15 dias, né? Aconteceu no dia 5, ou seja, ele faleceu pouquíssimos dias depois. E mesmo com o histórico de saúde já bastante debilitado por conta da doença de Parkinson, o Ozzy demonstrou muita vontade de viver para esse último momento dele com o público, e as imagens comprovam isso. Então, infelizmente, hoje, na tarde desta terça-feira, 22 de julho de 2025, às 3 horas da tarde com 43 minutos pelo horário de Brasília, 2 horas da tarde com 43 minutos pelo horário aqui da costa leste americana, a gente, infelizmente, informa sobre o falecimento, a morte de Ozzy Osbourne aos 76 anos. Ele estava no estado da Califórnia, rodeado pela família, dono de um vasto legado como ícone do heavy metal internacional. O último concerto dele foi planejado cuidadosamente para que ele pudesse encerrar a carreira dele com dignidade, isso de acordo com os próprios envolvidos em entrevistas à época, e estava enfrentando mal de Parkinson e diversos outros problemas de saúde que o fizeram chegar até aqui, aos 76 anos de vida, fazendo história e transformando a cultura do rock e também do pop mundial. A gente vai seguir daqui dos Estados Unidos, Márcia e Bruno, acompanhando todas as repercussões, tanto da mídia americana quanto dos artistas em geral, que a partir de agora, com a confirmação da morte de Ozzy Osbourne, começam ali a utilizar as suas redes sociais para trazer um pouco de suas histórias com eles, para contar um pouco do que tem em comum com esse grande ídolo de várias gerações, não apenas de uma geração somente, e claro, também com relação à família, porque agora ficam algumas questões que ainda estão sem respostas, como, por exemplo, a causa da morte. A gente sabe que ele tinha mal de Parkinson, e por causa do mal de Parkinson, ele tinha várias outras doenças decorrentes disso, mas não se sabe a causa exata, ainda não foi divulgada, melhor dizendo, a causa exata do falecimento, da morte de Ozzy Osbourne, e também, obviamente, com relação a velório e enterro, algo que deve mexer e muito com a rotina do americano neste momento, porque ele estava aqui na casa dele, na cidade de Los Angeles, no estado da Califórnia. Então, Márcia, essa é a triste notícia da tarde desta terça-feira. Ozzy Osbourne faleceu agora há pouco, aos 76 anos de idade, o vocalista da banda Black Sabbath, considerado o pai do heavy metal, faleceu aos 76 anos, mas deixa um legado de álbuns icônicos, como que eu disse. Quem nunca escutou aí o Black Sabbath de 1970 ou o Paranoid, um outro álbum também muito importante da carreira deste cantor, que nos deixa hoje, mas ao mesmo tempo deixa um legado, deixa uma história. E como a família falou ainda há pouco através do depoimento, da nota oficial, que eu vou reler aqui por conta dos fãs, né, que nesse momento estão sintonizando aqui na Jovem Pan, você que nos acompanha através de todas as plataformas, Panflix, rádio, TV. A família agora há pouco emitiu uma nota oficial dizendo o seguinte, abre aspas: "É com mais tristeza do que meras palavras podem transmitir que temos que informar que o nosso amado Ozzy Osbourne faleceu nesta manhã. Ele estava ao lado de sua família e cercado com muito amor. Pedimos a todos que respeitem a privacidade de nossa família neste momento", fecha aspas. A nossa equipe de reportagem aqui nos Estados Unidos, Márcia e Bruna, vai seguir buscando mais informações, né, obviamente tentando confirmação sobre a causa da morte, a questão do velório, do enterro, como vão ser os trâmites nas próximas horas de despedida deste grande ícone, como eu disse, de várias gerações, não apenas de uma geração. Ele que foi a história do rock, fez a história do rock e que certamente vai continuar sendo parte do rock, mesmo após a partida dele. Eu volto com vocês no estúdio.
com você ao vivo, Eliseu, nessa cobertura que a gente inicia agora aqui na Jovem Pan, e só relembrando um pouco sobre essa morte. Na verdade, porque ele estava há quase 6 anos já de cama e há quase 1 mês, quando aconteceu esse último show, que foi a despedida. De fato, ele conseguiu reunir os integrantes da banda todo, o que há quase 20 anos não acontecia de fato, e foi um espetáculo que acabou chamando muito a atenção e era um tom de despedida, né? Eu estou dando uma checada aqui na internet porque nesse momento fãs de todo o mundo já estão expressando sua dor através das redes sociais com homenagens, fanarts, mensagens e lembranças, obviamente, emocionadas, né, dos shows de Ozzy Osbourne em Birmingham, a cidade natal dele. Muitos já estão deixando flores, velas e bilhetes próximos à casa onde ele cresceu e ao famoso banco do Black Sabbath. Artistas do mundo inteiro também, Bruno e Márcia, já estão nesse momento prestando tributos aí publicamente, viu? O James Hetfield do Metallica disse agora há pouco através de uma rede social o seguinte, abre aspas, Ozzy foi um pioneiro, foi um verdadeiro gigante, fecha aspas. Elton John, outro ícone da música, também publicou nas redes sociais, abre aspas, Ozzy Osbourne foi uma força da natureza, um original, verdadeiro, fecha aspas. Membros de bandas que acompanharam Ozzy no último concerto, esse que você está falando, Bruno, que aconteceu no dia 5 de julho agora em Villa Park, membros dessas bandas como Metallica, Guns N' Roses, Slayer, também já estão utilizando as suas redes sociais para destacar o pioneirismo e também a influência permanente de Ozzy Osbourne no heavy metal e também na cultura pop de maneira geral, porque o heavy metal também influenciou a cultura pop, não apenas aqui dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro. Diversos outros veículos de mídia também seguem nesse momento, Bruno e Márcia, contando, trazendo histórias de Ozzy Osbourne e destacando que a morte dele encerra uma era do rock. Muitos veículos aqui nos Estados Unidos, nesse momento, estão celebrando a trajetória dele com o Black Sabbath e também a trajetória dele enquanto carreira solo, né, porque ele também fez carreira solo. Agora, falando de homenagens e de momentos marcantes, porque é impossível falar de Ozzy Osbourne sem falar das homenagens e dos momentos marcantes, não é verdade? No concerto dele de despedida, que foi intitulado de Back to the Beginning, voltando ao começo, na tradução literal para o nosso português, que aconteceu, como eu disse, no dia 5 de julho, agora, há pouquíssimos dias, na cidade natal dele, em Birmingham. Fãs e artistas testemunharam aí um momento familiar profundamente emocionante, né? Poucos dias antes, a filha dele, a Kelly, noivou nos bastidores diante dele e de Sharon, a esposa de Ozzy Osbourne, num episódio que foi amplamente repercutido aqui nos Estados Unidos. Ou seja, a turnê de despedida dele, o show que marcou a despedida dele dos palcos, ao mesmo tempo marcou um reinício na vida da filha dele, e isso foi ali gravado, fotografado e compartilhado no mundo inteiro, para o mundo inteiro ver. Ou seja, apesar de bem debilitado por conta do Parkinson, ele estava tendo momentos ainda de muita lucidez e, obviamente, de muitas alegrias, né? Como o show da despedida, como o noivado da filha. A mídia destacou, inclusive, que o show dele arrecadou mais de 140 milhões de euros, viu, para instituições de caridade, porque quem comprou ingressos para esse show de despedida viu o ingresso ser revertido completamente para instituições de caridade, viu? Inclusive, por conta desse show de despedida, foram filmados ali cenas, e essas cenas vão fazer parte de um documentário que deve ser lançado em 2026. Então, hoje, os fãs se despedem de Ozzy Osbourne, cantor do Black Sabbath, aos 76 anos, mas já no ano que vem, uma produtora se comprometeu a lançar aí um documentário sobre esse último show, o show de despedida de Ozzy Osbourne, gravado no dia 5 agora deste mês na cidade de Birmingham, com imagens inéditas, depoimentos inéditos, trechos e imagens nunca vistos até este momento, reforçando aí o impacto emocional desse evento. Muitas pessoas estão nesse momento prestando condolências emocionadas, tributos artísticos também,
também jornalistas, artistas em geral, né, trazendo memórias pessoais, muita gente reforçando, salientando o reconhecimento mesmo, né, do legado e da influência cultural de Ozzy Osbourne, a questão do show dele, né, de despedida dia 5, né, como um encerramento de uma era, um destaque que não pode deixar de ser dado, né, mesmo deixando os palcos, ele ainda fez essa última ação social, ou seja, um legado de caridade que ele também deixa, né? É um legado histórico no heavy mundial, é um legado histórico para o pop mundial e também é um legado histórico para a caridade, porque somente ali naquele show foram 140 milhões de euros arrecadados, viu? E claro, muita gente nesse momento também reflete bastante sobre os limites da saúde de Ozzy Osbourne, a vontade dele, que ele sempre falou, de encerrar a carreira dele com muita dignidade, né? O que ele pôde fazer no dia 5. E esses tributos todos que estão acontecendo neste momento e que nós, da Jovem Pan, estamos acompanhando ao vivo aqui através desse Breaking News, refletem exatamente isso. Essa tristeza global, um respeito profundo pelo legado musical dele, a admiração, né, pela dedicação dele, Bruno e Márcia, que de fato foi até o fim, né? Obrigada, Eliseu Caetano, pelas informações. O assunto mais comentado nesse momento do X é a despedida a Ozzy Osbourne. E tem também muita gente, Eliseu, falando como ele era forte, né? Como ele era otimista. Ele chegou a declarar em umas últimas entrevistas que, apesar de todas as dores e reclamações, ele ainda estava vivo, e vejo que as pessoas não fizeram nem metade do que eu, né, fiz até hoje. Então foram falas de Ozzy Osbourne, esse ícone da música heavy metal que nos deixou hoje. Eliseu Caetano, direto dos Estados Unidos, obrigada pela cobertura.